Primeiras mudanças e gringos batendo na porta do Vasco na busca por adquirir parte da SAF do Cruz Maltino por quantia milionária ainda em 2024. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O torcedor do Vasco já sabe muito bem que Álvaro Pacheco está muito prestes a assumir um novo desafio em sua carreira ao comandar o Vasco. O técnico português, conhecido pelo seu estilo tático e capacidade de transformar equipes, deve chegar ao Rio de Janeiro já no domingo para assinar um contrato com o Vasco e passar a ser o novo treinador do Cruz Maltino para essa temporada de 2024. Essa contratação busca também principalmente marcar uma nova fase para o clube carioca, que ainda busca se reestruturar a sua equipe e voltar principalmente a ter uma equipe bem mais propositiva dentro de campo e principalmente que consiga melhores resultados do que foi de forma anterior e também do que foi no campeonato de 2023. A chegada de Pacheco faz com que o Vasco tenha um treinador a partir do momento com uma experiência no futebol europeu, onde trabalhou em equipes de diferentes níveis, sempre destacando-se por habilidade em desenvolver talentos e implementar sistemas de jogo eficientes. A sua filosofia de jogo baseia-se na posse de bola e também na pressão alta, características que podem fazer com que o futebol do Vasco possa ser revitalizado, é claro, com algumas modificações e principalmente algumas adaptações em relação aos atletas que estão presentes no elenco. O treinador vai chegar nesse primeiro momento com algumas missões já intercaladas. Chega com a missão principalmente de reorganizar o elenco, promover uma mentalidade diferente entre os jogadores e também passar o seu conhecimento através de seu olhar clínico na identificação de talentos e no desenvolvimento de alguns jogadores que já estão no elenco do Vasco e que podem sim ser impulsionados com a presença de um técnico que consegue trabalhar de uma forma diferenciada sobre esses jogadores mais jovens do elenco. Esse também é um técnico que tem um histórico de trabalhar bem com os recursos mais limitados. Ele, por exemplo, já pegou equipes da terceira divisão do futebol português e conseguiu levar até a elite. É claro que atualmente o Vasco passa por alguns problemas, mas assim tem um elenco que pode ser melhor aproveitado se bem trabalhado por esse novo técnico que chegará na colina em 2024. Recentemente, através de uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro, o Pedrinho, presidente do Associativo do Vasco, conseguiu alcançar um pouco mais de poder na Sociedade Anônima do Futebol do Vasco. Assim, a sua primeira ação foi justamente visualizar um pouco mais o aspecto financeiro do Vasco em um movimento que se torna muito importante para entender qual a real situação econômica da organização. No entanto, o que ele descobriu foi algo muito alarmante. Os cofres do Cruz Maltino estavam praticamente vazios em relação principalmente ao que se foi aportado durante os últimos períodos de investimentos, com o Vasco buscando ser transformado através de capital estrangeiro impossibilitado com a lei da SAF. E é claro que esse cenário financeiro, após todos os aportes que chegaram, se tornou uma grande preocupação para os torcedores, mas também um grande desafio a ser visualizado no momento, com o caixa praticamente zerado, que pode significar uma série de dificuldades para cumprir compromissos imediatos. O torcedor vascaíno também passa a visualizar que a realidade é totalmente oposta àquilo que se era projetado, com o Vasco buscando uma sustentabilidade através desses aportes que chegavam para que o Cruz Maltino pudesse assim investir na sua estrutura de futebol e se tornar com o tempo autossustentável. Assim, se é possível observar que mesmo com a implementação da SAF e toda a chegada de muito capital e que tinha como objetivo profissionalizar a gestão do futebol, colocar investimentos e fazer com que o clube pudesse assim ser mais saudável financeiramente,
a equipe parece mesmo ter herdado uma situação financeira muito complicada, assim como já vivia nos tempos de associativo. Você, torcedor vascaíno, o que vê em relação a isso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre também todo esse contexto que o Vasco tem passado, sobre muitas descobertas atualmente. O valor de uma possível venda da parte da 777 Partners na Sociedade Anônima do Futebol do Vasco pode chegar a uma marca de cerca de R$ 1 bilhão. A empresa norte-americana, que detém cerca de 31% da SAF do Vasco atualmente, já estipulou um valor de cerca de R$ 600 milhões para negociar a sua participação no clube atualmente. No entanto, é importante ressaltar que o negócio envolve ainda a obrigação do próximo comprador de fazer os aportes que foram previstos em contrato entre o Vasco e a 777 Partners. Considerando os próximos aportes a serem feitos, o próximo investidor terá que também fazer aportes de cerca de R$ 390 milhões, junto ao valor que foi estipulado de R$ 600 milhões para adquirir sua porcentagem na SAF do Vasco. Ou seja, a entrada de um novo investidor seria com recursos da ordem de cerca de R$ 1 bilhão, para assim adquirir parte da SAF do Vasco. Mais uma vez, o torcedor vascaíno se coloca na posição de ter que visualizar uma nova negociação para saber quem poderá administrar o futebol do Vasco pelos próximos tempos, ainda em 2024, tendo em vista que essa negociação pode entrar em curso com um novo comprador a qualquer momento. E claro, o torcedor ainda visualiza e observa de longe as possibilidades em relação a um novo administrador do futebol do Cruz Maltino. Sobre possíveis interessados, ainda nos últimos 2 dias, um fundo árabe e mais 2 outros grupos estiveram procurando o presidente do Vasco para demonstrar um interesse em adquirir a parte da SAF do clube. Essa informação revela também a crescente no interesse dos investidores estrangeiros em participar desse projeto do Vasco e buscar o fortalecimento do clube. Essa será uma movimentação mais frequente neste momento de indefinição, onde o Vasco ainda passa por esse momento em uma possível venda por parte da 777 Partners e a mudança de mãos na administração do Vasco. A Crefisa também foi muito comentada, mas sobre seu proprietário, José Roberto Lamáquia, que esteve desmentindo sobre o interesse no Cruz Maltino. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.